Os três poderes. Primeiro, o poder legislativo. Como são feitas as leis municipal, estadual e federal? Primeiro, um vereador, deputado estadual, deputado federal, senador ou uma comissão, ou mesmo o prefeito, o governador e o presidente, apresenta um projeto de lei. Esse projeto é discutido. Depois de discutido, corrigido e votado, aprovado ou não, se aprovado, é encaminhado ao Poder Executivo, prefeito, governador e presidente, que deverá sancioná-la, aprová-la, transformando-a em lei. Poderá também vetá-la totalmente ou parcial e enviá-lo de volta ao Legislativo. O presidente, o governador ou o prefeito também podem legislar, ou seja, elaborar decretos, leis que digam respeito às finanças públicas, à criação de novos cargos, etc. Esses decretos, leis do Executivo, devem ser confirmados pelo Legislativo, que pode aprová-los ou vetá-los. Nenhuma lei pode ser contrária à lei maior do país, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal pode ser emendada, mas, para ser aprovada uma emenda constitucional, necessita dos votos de 2/3 dos membros do Congresso Nacional. As leis estaduais são elaboradas e aprovadas pelos deputados estaduais, integrantes das assembleias estaduais. As leis municipais são elaboradas e aprovadas pelos vereadores, que integram as câmaras municipais. Ao votar na escolha de um vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, o eleitor brasileiro estará decidindo quem fará as leis do nosso país. O menor colégio eleitoral no Brasil são composto por 9 vereadores, e São Paulo é o maior colégio eleitoral com 55 vereadores. Representa a sociedade. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados. Em cada estado, eles são divididos entre 8 e 70. Se elegem 3 senadores por estado. Representa o estado. Segundo, o Poder Executivo. O Poder Executivo realiza os compromissos firmados com os partidos e demais forças políticas que o elegeram, bem como executar as leis aprovadas pelo Poder Legislativo. São atribuições do Poder Executivo: aprovar e assinar leis administrativas, nomear os auxiliares, exemplo, ministros ou secretários, e coordenar as ações dos mesmos, responsabilizar-se pela política econômica vigente, enviar propostas de orçamento ao Legislativo, criar e acabar com os cargos públicos, responder pela situação social, econômica e política. São membros do Poder Executivo: o Presidente da República, o Vice-Presidente, os ministros e os órgãos de assessoria, o governo do estado, o vice-governador, os secretários e os órgãos de assessoria, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os órgãos de assessoria. Terceiro, o Poder Judiciário. Muitas vezes, a mesma lei é vista por ângulos diferentes. Cada um a interpreta do seu jeito. Para resolver esta questão, existe o Poder Judiciário, formado por tribunais de justiça integrados por juízes. No Brasil, o tribunal mais importante, a quem cabe a última palavra em matéria de interpretação das leis, é o Supremo Tribunal Federal. Abaixo dele vem o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho,
os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, STF, é integrado por 11 ministros, juízes. Todos são nomeados pelo Presidente da República, após o Senado aprovar seus nomes. Competências do Supremo. Ver Constituição Federal. Artigos 102, 103 e 104. Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça, artigo 104 e 105. Tribunais Regionais Federais, artigo 107 e 108. Juízes Federais, artigo 109 e 110. Tribunal Superior do Trabalho, artigo 111 e 113. Tribunais Regionais do Trabalho, artigo 115. As Juntas de Conciliação e Julgamento, artigos 116 e 117. Tribunal Superior Eleitoral, artigos 120 e 121. Tribunais Regionais Eleitorais, artigos 120 e 121. Juízes Eleitorais, Juntas Eleitorais. Superior Tribunal Militar, artigos 122 e 123. Tribunais e Juízes Militares, artigo 124. Tribunais e Juízes dos Estados, artigos 125 e 126. Funções essenciais. Ministério Público, artigos 127 a 129. Advocacia Geral da União, artigos 131 e 132. Advocacia e da Defensoria Pública, artigos 133 a 135.